Bem, queria eu merecer tal medalha. É uma grande honra. É bem pesada. É. Bem pesada. Em 1º de julho de 2021, este Museu de Artes Fotográficas, nomeado após Gao Fan, foi inaugurado em Jiujiang. Um de seus acervos intitula-se História da Fotografia Chinesa. São 48 volumes de arquivos dos meus pais, Isabel e David Crook. Eu sou Michael Crook, filho de Isabel Crook. Em novembro de 1947, minha mãe chegou na China e no vilarejo de Tenmailin, nas áreas liberadas. Na época, uma reforma turbulenta se passava nas áreas rurais liberadas da China. Minha mãe estava fazendo um doutorado em antropologia na London School of Economics and Political Science. Quando ela ouviu a notícia da China, ela abandonou uma vida confortável e pegou um navio até a China. Naquela época, minha mãe nunca poderia ter adivinhado que passaria o resto da vida na China. Interessante. O portão leste da vila. Eu queria fazer antropologia. Pensamos que esta reforma era o começo de uma mudança na sociedade e não apenas para acabar com o inimigo. Então, pensamos ser muito importante estudar e escrever sobre isso. Naquela época, meus pais foram para a vila de Tenmailin, nas áreas liberadas de Jinlui. Tenmailin era uma vila na montanha remota, no pé da montanha de Taihan, agora sob a jurisdição da cidade de Yuan, na província de Hebei. Minha mãe descreveu Tenmailin na época. Chegamos de mula, passando pelo pitoresco Portão Sul. Em grandes letras brancas, acima de um arco, havia uma frase de uma canção folclórica famosa que dizia: Mao Tse-tung é o grande salvador do povo chinês. Alô, Liu Weixen, como vai? Eu gostaria de visitar Tenmailin para uma entrevista. Ok, eu farei o melhor e serei um bom guia. Fomos até a casa onde meus pais viveram em Tenmailin. Aqui, meus pais viveram e comeram com os aldeões. Durante o dia, ambos visitavam e entrevistavam aldeões casa por casa e tiravam fotos. À noite, com lamparinas, eles registravam por escrito ou em uma máquina de escrever o que haviam aprendido. Eles ficaram por 8 meses, tiraram mais de 700 fotos e escreveram suas descobertas em 2 livros. Tenmailin, uma revolução na vila chinesa, e Tenmailin, movimento em massa em uma aldeia chinesa, contando ao mundo a verdade sobre as áreas rurais liberadas no norte da China na época. Ao chegarem no vilarejo de Tenmailin, eles moraram na casa de Wang Jiaxian. Algumas pessoas diziam que eles deveriam receber alimentos especiais, cozinhada apenas para eles, mas ambos recusaram. Eles insistiram em receber o mesmo alimento que os aldeões. Eles saíam com a comida para a rua e conversavam com os aldeões enquanto comiam. Desse jeito, os aldeões não os viam mais como estrangeiros. Guo Jinrong era a avó da minha mãe. Minha bisavó morava neste quarto amplo leste, enquanto eles moravam no quarto norte, lá atrás. Lembro quando eles mostraram Pai Maoni. Ela chorou e disse: é igual à minha vida. Mas então eu percebi que havia muitas maneiras de sofrimento, não apenas a pobreza. Nessa reforma, as mulheres receberam terras, o direito de participar da política local e dos assuntos sociais e a liberdade de casamento. Nesta imagem, mulheres fiavam enquanto atendiam uma reunião de reforma da terra.
Durante 8 meses que meus pais passaram na vila de Tenmailin, eles registraram com rigor acadêmico de antropólogos essa grande reforma no interior da China que deu terra ao lavrador. Oito meses depois, meus pais deixaram Tenmailin pela única ferrovia estreita nas bases revolucionárias de PCCH. Mas eles não pegaram um avião de volta para o Canadá. Em vez disso, eles foram morar em uma vila ainda mais remota, Nanshaishan, na província de Hebei. Em julho de 1948, meus pais receberam uma surpresa e um convite especial. Foi assim que meus pais ajudaram a fundar a Escola Central de Relações Exteriores, predecessora da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Não éramos participantes, não nos juntamos à Revolução, não até que nos pediram para ensinar na escola, e éramos pagos pela escola em grãos. Em 21 de novembro de 1950, minha mãe escreveu para seu orientador de tese de doutorado na London School of Economics and Political Science, professor Raymond Furt. Agora estamos cada vez mais diretamente absorvidos. Nesse ano, minha mãe tem 106 anos e continua a viver uma vida simples no campus da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Na manhã de 29 de setembro de 2019, minha mãe, Isabel Crook, foi premiada com a Medalha da Amizade pelo presidente Xi Jinping. São o produto de mais de centenas de entrevistas realizadas na casa de Isabel Crook entre o período de outubro de 2011 a maio de 2013 e mais de 10 caixas de materiais recuperadas em sua casa. Estes são uma parte importante do arquivo visual da Revolução Chinesa.